Muito bem, bom dia. Peraí, deixa eu cortar meu segundo microfone, meu segundo áudio. Muito bem, agora sim. Estamos oficialmente online. Muito bem. Começamos hoje, então, de fato, né, nosso primeiro módulo sobre o turismo, tempo e espaço. E, como eu havia falado para vocês, esse vai ser uma coisa assim que a gente vai trabalhar de uma forma, assim, para mim, ao menos, né, muito prazerosa, assim, de um jeito diferente, assim. Sei lá, uma forma que eu tentei encontrar para tentar deixar a disciplina mais divertida possível, né? É tipo um livro de história, só que contado de um jeito mais legal, assim, né? Pelo menos na minha percepção. E a gente vai começar com alguns temas, assim, vai ser uns temas assim, meio que vão parecer para nós meio aleatórios, mas assim eles vão se encaixando, assim, como peças assim de um quebra-cabeça mesmo. Enfim, né? Essa é a primeira vez que eu trabalho essa disciplina e né, no final dela seria bem legal, inclusive, que vocês me dessem um feedback, né? Se serviu de alguma coisa, se deu para entender alguma coisa ou não, para que eu possa melhorar em alguma próxima edição, né? Muito bem. Então, essa aula de hoje, né, certamente não vai concluir ela hoje, né? Esses slides, né? Certamente que não. Mas, de toda forma, ela está dividida digamos que 4 tópicos, vamos dizer assim. Né? E esses 4 tópicos são esses 4 que estão aparecendo para vocês aí. Então, a gente vai começar a pensar sobre o medo, né? E esse medo no sentido do medo que instiga algo a nós, né? Aquele medo que, na verdade, nos provoca, né? Aquela sensação de desafio a partir desse medo, sabe? É mais ou menos por aí, né? A ideia central da construção do tópico, é mais ou menos nesse sentido. É como, por exemplo, para quem tem medo de altura, se desafiar a fazer um salto de um bungee jump, por exemplo, né? Ou fazer um salto de um avião, né? Com paraquedas, né? Logicamente, né? Com paraquedas. Não cometa um suicídio, por favor. Então é mais ou menos nessa perspectiva de medo que a gente vai trabalhar, né? Aquela coisa do desconhecido, aquilo que eu não tenho tanta certeza do que vai acontecer, né? Inclusive eu temo esse desconhecido, mas ainda assim eu resolvo cruzar a fronteira, eu resolvo, né, dar um passo além da linha para ver o que acontece. Né? Mais ou menos essa é a pegada dessa primeira parte da aula. Em seguida, a gente vai falar sobre a aventura, né? E aí vai ter a ideia do conceito de desbravar coisas, né? De a gente, né, abrir novas léguas, né? Abrir novos caminhos. E isso, de certa forma, está relacionado ao medo também, né? Mas talvez já uma etapa de superação desse medo. Né? A gente já não o tamanho do nosso medo ele já é inversamente proporcional ao tamanho da nossa curiosidade, né, em saber o que há, né, atrás da montanha, né, o que há além daquilo. Porque as pessoas vão tanto ao pico do Monte Everest, mesmo custando uma pequena fortuna para chegar lá. Vai ser mais ou menos nesse sentido. Depois, né, dessas duas partes, né, mais filosóficas, talvez, a gente vai entrar na terceira parte, que vai falar bastante sobre deslocamento, né, no sentido de como fazer essas caminhadas, né? E como que a gente vai do ponto A ao ponto B, dentro da perspectiva, né, de tempo e espaço, logicamente, e tentando dar para vocês uma nova cara em relação a essa palavra nave, né? Mostrar talvez um outro significado em relação a esse conceito bastante amplo, né? Bastante difundido hoje, né? Principalmente. E aí, para finalizar esse primeiro tópico nosso, né? Chamado de medo, a gente vai falar sobre caminhos e fronteiras, né? E tem um conceito geográfico bastante importante, ainda falando sobre fronteira, é um conceito geográfico que não vai se aprofundar nele, mas que tem a ver bastante com território, né? E aí quando a gente tem o desenho de um território, né? Pensem no mapa do Brasil, né? Na cabeça de vocês aí, você tem essa fronteira, né? Tô em Foz do Iguaçu ali,
pisei na ponte até a metade só no meu país. De um passo pro lado, eu extrapolei a fronteira do meu país, né? Acabo de me tornar um estrangeiro, né? Um emigrante, né? Um imigrante, emigrante, né? Num outro país. Né? Claro que isso é temporário, geralmente, né? Mas ainda assim eu estou submetido a novas regras. Né? A partir da metade da ponte para lá, eu já estou num país que não fala a minha língua mais, por exemplo. É um país que não usa a minha moeda. E isso vai acontecendo, né? Tanto indo para o Paraguai quanto indo para a Argentina, né? O mesmo ocorre, né? A Argentina é um lado muito mais organizado, na verdade. Mas é mais ou menos essa estruturação desse primeiro tópico nosso, né? Nosso primeiro grande tema, né? Que ele foi intitulado como medo. Muito bem. Dadas essas notas introdutórias em relação ao que a gente vai trabalhar, né? Eu começo trazendo uma sessão para vocês de um livro bastante famoso, né? De um livro bastante conhecido, mas talvez não tenha sido tão bem lido assim na nossa história, né? É uma obra que a gente conhece bastante, mas muitos de nós, né, sabe mais ou menos o título. Tipo a Bíblia, por exemplo. Eu não sei quantos de vocês, né, ou se algum de vocês, leu a Bíblia, por exemplo. Né? Do Gênesis ao Apocalipse, por exemplo. Acho difícil, acho bem difícil, né? Mas, mas a gente sabe que existe, né? A gente sabe que esse livro está presente no nosso, geralmente até nas nossas casas, né? Tem uma cópia desse livro, mas a gente não tem tanto interesse, assim, ou tanto empenho em ler, né, uma Bíblia, né? Até porque ela é gigantesca e a gente, né, acaba colocando outras prioridades na nossa frente. Mas essa citação que eu vou falar para vocês, ela vem de Zaratustra. Né? E esse livro, né, Zaratustra, ele teve uma época que eu não sei explicar exatamente o porquê, ele ficou naquelas listas assim de mais vendidos, né, no país, não sei precisar exatamente o motivo disso. E era comum, inclusive a gente vai no shopping ali, na livrarias Curitiba, eu acho, né? E tinha assim na vitrine da loja, né, como um convite, né, a uma cópia do livro, né, e logo abaixo seu preço, logicamente. Né? Zaratustra é um personagem, né? É um personagem. E esse personagem ele está num livro que é de um filósofo assim que é um dos caras assim, mais complexos, um dos caras mais difíceis assim que eu já li, acho que em toda a minha vida, assim, é dificílimo ler ele, né? Que é o Nietzsche. Né? Talvez Kant seja um pouco pior ainda do que ler Nietzsche, né? Mas Nietzsche escreveu um livro com o título Assim Falou Zaratustra. E vocês vão encontrar algumas cópias na internet, como Assim Falava Zaratustra, e é a mesma coisa. Né? O livro, em essência, é a mesma ideia. E Zaratustra é uma pessoa, né, assim, o personagem do livro, que ele foi inspirado nesse personagem por um outro cara, né, chamado Zoroastro. Né? E esse Zoroastro, ele fundou uma religião chamada Zoroastrismo. Zoroastrismo, isso. Geralmente as religiões elas vêm a partir do seu fundador. Né? Nós somos nós estamos na religião cristã, né, o cristianismo, por causa de Jesus Cristo. Né? Então ele empresta o seu nome, né, para uma nova doutrina. As pessoas que se rebelaram contra a religião à sua época, que protestaram contra as ideias, né, a venda das indulgências, né, você cobrar para curar pecados, né, para retirar pecados, protestaram contra essa religião e deram uma fundação, uma nova religião chamada protestantismo. Né? Então é mais ou menos por aí. Né? Buda foi um cara lá que ficou lá meditando, isso aqui e tal, e a partir disso surgiu o budismo. Né? É mais ou menos a mesma coisa. E o zoroastrismo era a religião predominante no Império Persa. E o Império Persa, vocês vão lembrar um pouco mais, não por esse nome, né, mas vocês vão lembrar por causa de um filme, né, chamado 300. Acho que um ator brasileiro, inclusive, interpreta, né, um dos reis, né, e o Império Persa,
né, ele acaba entrando em guerra, né? Por isso, inclusive, ele dá o gancho para o filme, né? Em guerra contra a Grécia, né? E eles, né, se matam lá, né? Todo o enredo do filme que para nós aqui não interessa tanto. O que nos interessa nesse momento é que Zaratustra, né, inspirado em Zoroastro, vai para uma montanha, né? Não se sabe se essa montanha é exatamente, né, uma montanha de fato, ou se é uma carga simbólica, né? Se você recolhe, né, se isola do mundo. Mas, né, no livro está colocado como ela vai até uma montanha e fica nessa montanha por cerca de 10 anos. De novo, né, essa parte de 10 anos não é tão claro assim. Né? Porque se a gente pegar a Bíblia, por exemplo, a Bíblia fala que Cristo vai para o deserto, eu acho, né? E fica 40 dias e 40 noites. Eu acho que é Cristo. Ou são, sei lá, alguém fica 40 anos, acho que é 40 anos, né? E aí, vagando no deserto sem saber exatamente. Se alguém souber essas informações, coloquem no chat, porque me ajuda bastante. Mas essa conotação de 40 anos e 40 dias não é exatamente 40, né? É uma carga simbólica para dizer assim que foi tempo para caralho. Ficou uma eternidade. É basicamente isso, né, que eles querem colocar, né? Quando coloca esses tempos, né? Então não dá para saber se exatamente 10 anos aqui de fato 10 anos que Zaratustra ficou na maldita caverna lá. Mas Zaratustra fica na caverna por um tempo grande, né? Vamos pensar aqui. Há um tempo atrás a gente não vivia muito mais do que 40, 50 anos, né? Então ela fica por um tempo grande na caverna, apenas refletindo, né? Fica pensando e refletindo, e depois desse período, Zaratustra volta, né, para sua cidade, digamos assim, e começa a dialogar com a população. Né? E principalmente em relação a questões morais aqui, né? Então você tem dois tipos de morais diferenciadas aqui, né, que Nietzsche coloca para nós. Né? Tem a moral do senhor, digamos assim, né, a moral da elite, né, a parte rica, ainda que ele não discuta exatamente classe social, né? Ele não é um marxista, né, porque não existia Marx, né, na sua leitura. Mas ele coloca essa moral de duas formas, né, entre a moral do senhor e a moral do escravo, né, que seria uma crítica, né, metafórica aí, né, entre relação aos ricos e os pobres, né? Basicamente isso, né? E ele discute o seguinte, né? O Zaratustra, né, traz a ideia de que para a moral, né, dos senhores, né, tudo que eles fazem é bom, né? Visando a economia, visando, né, o bem-estar da sociedade, e tudo o que os escravos, né, os outros, né, que não estão na elite com eles, fazem é ruim. São os preguiçosos, né, as pessoas que não estão empenhadas em melhorar o mundo. Essa é a visão, né, desses senhores. E para os escravos, né, a outra ponta do iceberg, essa moral se inverte. Né? Então, para quem né, escravizado, não pense na questão do escravo, né, da ideia do africano e tal, mas sentido de ser dominado. Né? O que né, a elite faz é ruim, né, e o que eles fazem é bom. Né? E isso tem um impacto fantástico na ideia de Zaratustra aqui, né? Porque ele, como é fundado, né, depois, né, na verdade, o livro é inspirado, né, no Zoroastro, né, do zoroastrismo, e não deixa de ser uma religião, é exatamente o fio condutor que a gente tem em qualquer outra religião. Né? É incrível isso, né? Que no sentido de que você tem alguns temas aí que as igrejas, né, as religiões utilizam para tentar justificar o seu domínio, nada mais do que isso. Então, por exemplo, é muito provável, você já tenha ouvido falar, né, não sei se é um ditado, né, mas de uma expressão que fala que é mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. É provável que você tenha ouvido essa expressão com algumas outras palavras, né, alguma coisa assim, mas é muito provável que você tenha ouvido falar mais ou menos nisso. Então, o que é a religião, né, o famoso ópio do povo, né, nos impregna, né, no sentido de que, poxa, você está sofrendo aqui, né, você
tá se fudendo. Tem dias que você passa frio, tem muitos objetos que você não pode comprar, tem dias que você vai passar vontade de comer alguma coisa, você vai passar a vida inteira e tem coisas que você não vai alcançar, né? Por exemplo, eu, como salário de professor de universidade pública do estado, jamais terei uma Ferrari, por exemplo, não importa quantas horas eu vi, não vai ser possível, mas, em contrapartida, a tua vida eterna vai ser diferente. Né? A tua vida eterna, você vai gozar de todos os privilégios, desde que, né, você seja uma pessoa boa e você siga uma lista lá com 10 regras lá que você não pode quebrar de jeito nenhum. Né? É a mesma coisa, né? A moral do dominante com o dominado, né? E quantas vezes a gente já olhou, né, para outras pessoas, cara, o que foi que eu fiz para me foder tanto, né? Acontece isso, né? Mas o que mais, né, vai chamar a nossa atenção aqui para nós é essa frase que ele coloca, né? Já quase que de início, né, do capítulo, que sou uma partida em todas as portas, né? O que significa isso, né? Trazendo para o nosso contexto, né? Que cada escolha que a gente faz, a gente abre mão de todas as outras. Todas as outras. Então, cada escolha é uma renúncia. Por exemplo, quando vocês fizeram vestibular e escolheram um turismo, né, vocês abriram mão de todos os outros cursos da UEPG. Todos, sem exceção. Né? Então, tem um catálogo lá, que eu não sei quantos cursos a gente tem, e aí você fez a opção pelo turismo. E, na minha concepção, você fez a melhor opção possível. Das que nós tínhamos disponíveis. Mas o cara lá que fez farmácia, a mesma coisa. Né? Ele abriu mão de turismo para fazer na farmácia, abriu mão de todos os outros cursos, e assim sucessivamente. Né? Então, aqui chama atenção para nós, né? Porque cada passo que a gente dá, né, a gente deixa para trás um monte de coisas e abre um leque para tantas outras coisas. Né? E o que mais importa para nós é que a escolha é única. Né? Raramente nós vamos ter a opção de ir e voltar. Né? Então, poxa, não curti isso, agora eu vou fazer outra coisa. Raramente, né? São pontos bastante específicos que a gente vai conseguir fazer isso. E a cada passo que a gente dá, um novo mundo, né, se abre para diante de nós. Né? Eu tenho uma outra, né, outra aforia, né, um outro aforismo aqui, que vocês certamente conhecem, né? Que é o aforismo, né, o conto, né, a ideia do mito da caverna, né, escrito por Platão, né, não sabemos exatamente por Platão, né, foi uma escola platônica, né, mas enfim, né, é atribuída a autoria do mito da caverna de Platão. Eu imagino que vocês já ouviram falar bastante do mito da caverna, né, então eu não vou me debruçar muito sobre ele. Mas o que a gente tem o mito da caverna é basicamente o que está na figura aí, né, a gente vai ter um primeiro plano ali no canto, né, mais à minha esquerda, né, não sei, a de vocês deve ser à direita, não sei. Acho que a esquerda também, né, a imagem não está espelhada. Vocês vão ter ali várias pessoas, né, escondidas atrás de um muro em que elas só veem sombras. Né, e essas sombras elas são iluminadas, né, por uma fogueira que está num outro cômodo, né, anterior a elas. E uma fogueira, como vocês sabem, desligar as chamas no fogão, fazer um churrasco, a chama não é uniforme, né? Ela fica o tempo todo tremulando. Né? E isso faz com que as sombras, né, se distorçam o tempo todo. Né? Então, vocês estão vendo ali a sombra ali de um cavaleiro, né, de um cavalo, que são apenas, né, estátuas que estão passando ali, né, por frente da parede, projetando a sombra, mas elas vão se mexer por causa do fogo que está sendo colocado ali. Até que, em um certo momento, alguém decide pular o muro. Né? Alguém decide sair da caverna. Né? Mas será que o mundo é só isso mesmo? Né? Será que, né, o nosso nível de conhecimento é isso aqui, né? Luz e sombra e mais nada? E alguém decide sair da caverna. Né? Essa pessoa sai da caverna e vê que aquilo é só uma forma de escravizar as pessoas, uma forma de você fazer que as pessoas olhem somente para uma ótica, somente para um ponto específico. E essa pessoa sai e descobre o mundo, né, amplia o seu conhecimento, né, descobre o que de fato está acontecendo na caverna, e depois, de um certo tempo, essa pessoa retorna à caverna. Né? Ela retorna, mas não para ficar presa ali, ela retorna para trazer o conhecimento para os seus amigos que estavam ali. Afinal, gerações se passaram dentro da caverna sem saber que existe um mundo muito diferente disso.
E aí, quando essa pessoa volta para a caverna, ela conta tudo isso, ela é taxada de louca e ela é executada, salvo engano, né? Matam ela. Né? Não existe, né? O que nós queremos aqui é a caverna. E esse aforismo da caverna, ele é, assim, brutal para gente entender, assim, as inconsistências que a gente tem hoje na vida, né? Então, você tem discussões que retornam sem a menor explicação possível, né? Que é a questão, por exemplo, talvez a mais famosa, né? Da ideia da Terra plana, né? Isso não tem lógica a gente começar a pensar sobre Terra plana, não tem porquê, não tem motivo disso, né? Mas alguém, né, que esteve sempre preso na caverna decidiu sair e trazer as pessoas para dentro da caverna, fazendo um processo inverso, né? O que é incrível, né? Esse aforismo, esse conto, né? É, e aí tem uma expressão, do livro aí, né, que tá no slide, que o ser humano viaja pelo mundo antes mesmo de ter plena consciência de ser esse tal de humano, né? Ou de viver num planeta perdido na vastidão do universo. Então aqui vai ter várias coisas aqui, né? Então a nossa viagem nem sempre é física, né? A gente tem uma viagem, né, de consciência, né? O que impede de vocês abrirem, né, o Google Meet, né, e aparecerem a fotinho de vocês ali e simplesmente deixarem a live rolando e irem jogar videogame, por exemplo, é essa consciência de vocês, né? Eu não tenho a menor ideia se vocês de fato estão assistindo a aula ou não. Não tenho a menor ideia. É... Então isso tem... Oi? Diga. Eu tô assistindo aula. Ah, obrigado, Luísa. Eu também. É nóis, mano. É... Mas acreditem, acontecem esse tipo de coisa. Acontece bastante, inclusive. Então a gente tem essa questão intrínseca em nós, né? A gente faz o que a gente acredita, né? Se você acredita que, né, se a gente ter uma vida boa aqui, né, seguir uma lista lá com 10 mandamentos, a gente vai ter uma vida no paraíso, show de bola, né? É a visão da tua cabeça, né? E você acha que não tem que fazer nada disso, né, que na verdade as chaves para uma vida eterna, uma vida num chamado paraíso, é fazer caridade, que seja, não importa, né? Cada um vai ter a sua percepção. A questão é que a gente começa a ter essas coisas, né, sem saber exatamente o que está do outro lado da porta, né? Quando a gente começa a discutir que talvez a Terra não seja o centro do universo e que, na verdade, a gente orbita o Sol e não ao contrário, a gente não tem muita ideia disso, de fato, né? Que a gente é só um planeta, só um cisco, um grão de areia no meio do nada, né? E quando a gente descobre isso, a gente percebe que, né, nós estamos num planeta que é um nada no meio de um todo, fica muito difícil não imaginar que talvez existam outros planetas nadas no meio do todo que tenham seres pensantes, por exemplo. É muito difícil não ter essa viagem, né? Essa é uma viagem que a gente tem até hoje, simplesmente mental, uma viagem, né, teórica, né? Nós não tivemos nenhuma evidência até agora de qualquer tipo de vida, né? Sobretudo uma vida inteligente, né? Se é que nós podemos nos considerar como uma vida inteligente, né? Mas essa viagem, então, ela acontece não só fisicamente, né, como a gente fala do turismo, né, mas ela também acontece de forma, né, no campo de ideias, né, no campo imaginativo, né? Então, nós temos, né, assim nós despertamos, na verdade, né, a capacidade de admirar o mundo, né? Nossa, olha o planeta, é gigante, é lindo, maravilhoso, é horrível, é quente, é frio, não sei. Mas a gente pode admirar esses fatores e, a partir disso, começar a temer, né? E quando a gente começa a temer fatores que a gente desconhece, a gente começa a atribuir essa carga de medo a coisas que a gente começa a criar, né? E aí a gente, com isso, começa a criar deuses, por exemplo, né? Se num período não chove, num período de estiagem muito grande, nós usualmente, né, ainda que eu imagino que seja uma coisa mais de brincadeira hoje, nós assimilamos essa falta de chuva a São Pedro, eu acho, né? Que São Pedro não quer fazer chover, não abriu as torneiras do céu e tal, né? E ao contrário também, quando chove demais é porque São Pedro está lavando o céu, né? É uma loucura, assim, uma coisa assim, né?
E isso vem de geração a geração com outros nomes, né? Então a gente tinha lá o Poseidon, tinha, né, Atena, e cada geração cria os seus próprios deuses para explicar geralmente aquilo que a gente desconhece. Tá? Então o desconhecido nos provoca medo, e para tentar explicar esse medo de alguma forma a gente começa a criar coisas. Né? Então é o nosso ciclo né, vicioso. Né? Tem um colega que comenta bastante que nós estamos voltando numa época das trevas, né? E vocês vão lembrar da época do iluminismo lá, né? Que o iluminismo jogou luz nas trevas, né? A gente pegou todo aquele campo de dúvidas, de incertezas, racionalizamos sobre essas dúvidas, incertezas e começamos a explicar coisas. Não, peraí, né? É só uma sombra projetada, né? Não é nenhum deus aqui do mal, né, querendo nos punir, né? E aí, com isso, nós, né, renascemos, né? Nós tivemos uma idade das luzes, né? E agora esse meu colega fala que a gente está retornando à idade das trevas, né? Que não explica as coisas e só aponta, né? Só aponta problemas e não fala nada, né? Tipo, voto impresso, por exemplo. Vocês vão ver que eu vou bater bastante no governo, independente de qual governo que seja. Eu sou um cara bastante incomodado com política, na verdade. Muito bem, né? Dado todas essas notas aí, né, vem uma questão fundamental aí, né? Do que nós temos medo, de fato? Né? E por que o medo vai influenciar para nós, né, nossa discussão a partir de agora com maior detalhe? Né? Esse é um trecho de um livro chamado Os Grandes Sonhos da Humanidade. É um pouco longo, né? Eu vou acabar lendo uns pedaços e vou pulando outras palavras, né? Mas diz o seguinte, né? Nas mais remotas e profundas camadas de sensibilidade, né, impera onipotente a grande angústia primitiva. Né? O terror em face da impressionante grandeza do espaço universal e ante a infinita solidão do homem dentro dele. O desamparado terror diante das potências misteriosas e arbitrárias com as quais a fantasia povoa o espaço. Muito bem. Né? O que a gente tem aqui de início já? Né? Que a gente tem medo, né, das coisas que a gente não conhece muito bem, e quando a gente percebe que a gente é só um grão de areia no meio de uma praia gigantesca. A gente tem um medo, né, que vem sendo acrescida, né, com fermento ao longo dos anos em relação ao medo de um grande asteroide atingir a Terra. A gente descobriu que existe uma possibilidade lá de em 97, 96, né, de um desses monstros, asteroides gigantescos estão orbitando aqui para o nosso quintal. Existe uma possibilidade de em 96, 97, uma coisa assim, deles nos atingirem. E se eles nos atingirem, provavelmente o nosso fim será muito similar aos dos dinossauros. Para quem acredita, logicamente, na evolução das espécies, né, e que não que a gente viemos, né, de um paraíso, de Adão e Eva, etc. Mas, enfim, né, pela ciência, né, estamos num campo científico, vamos discutir ciência. Né? Então, existe essa possibilidade. Né? Então, a gente começou a descobrir que a gente é um grande areia, não é nada. Né? A gente saiu do centro de um sistema em que o Sol orbitava o nosso planeta para orbitarmos um astro maior, e nós descobrimos que esse astro maior está dentro de uma galáxia que é muito maior que ele, e essa galáxia é um cisco de areia diante de outras galáxias. Então, a gente descobriu que a gente não é nada. Né? O ponto é esse. E isso nos fez nascer duas perguntas essenciais que a filosofia vai se debruçar a vida inteira. Né? Que é o da onde viemos e para onde vamos. Né? E essas respostas nós não temos elas de uma forma muito clara. Né? Viemos, né, no sentido mais provável possível de poeira, né, poeira estrelar, né, um acaso gigantesco nos colocou aqui, e para onde vamos não temos a menor ideia, né, no sentido metafísico, né, se existe uma alma, alguma coisa assim, nós não temos nenhuma ideia disso. Mas se não houver, né, nós voltaremos a ser de novo uma poeira cósmica. Né, vai voltar nisso, né? O Sol vai se expandir, ele vai derreter a Terra e nós vamos virar nem cinzas mais, nós vamos virar gás mesmo. Então é isso que vai acontecer. Tem outras, né, dimensões para esse tipo de conhecimento, né? O conhecimento filosófico, o conhecimento empírico, o conhecimento científico, o conhecimento empírico, não, o conhecimento popular, né? E o conhecimento religioso. Né? Geralmente a gente se agarra a um desses tipos de conhecimento com aquilo que a gente mais acredita. Né? E faz parte. Qualquer pessoa pensa o que quer. O medo primitivo é parte integrante da nossa natureza.
é importante termos medo, né? O medo nos inibe de a gente morrer, essencialmente, né? Eu tenho um bebê pequenininho, né, de 1 ano e 6 meses, e quando ele vê uma parte mais alta, ou mais baixa, na verdade, de onde ele está, ele não passa, né? Quando ele vê um degrau, por exemplo, ele tem, provavelmente, né, instintivamente, um medo de cair, se machucar e morrer, sei lá, não sei, é parte da natureza dele, né? Então, esse medo nos permite, né, um senso de sobrevivência muito importante. Então, ele existe antes de qualquer outra sensação, né? Antes do amor, antes de qualquer outra coisa, ele existe um medo, né? Antes da vontade, né? Antes da ação, do sentimento, do pensamento, né? Algo para que, de novo, né, retomando a ideia de quem tem medo de altura, né, para quem tem muito medo de altura, para subir num arranha-céu, onde o piso da sacada seja só de vidro, por exemplo, só o pensamento disso é tão angustiante que a pessoa não tem a menor possibilidade de fazer isso. A gente está tendo agora o design de piscinas, né, com bordas infinitas e às vezes em coberturas de prédios também, com a parte inferior da piscina feita com vidro, em que as pessoas também não têm coragem de dar um mergulho ali, porque tem a sensação de que aquilo vai quebrar a qualquer momento e a pessoa vai morrer, né? E esses sentimentos a gente acaba não controlando, né? Não fazem parte do nosso instinto, né? Por mais que você tenha, né, racionalmente pensando, pô, uma piscina, só o peso dessa água, se não quebrou essa desgraça ainda, não vai ser os meus 80, 100, 200 quilos que vai quebrar essa desgraça. Mas a gente fica ali com aquela sensação, né? Então isso faz parte, né? Brincando com essa sensação de medo, eu não lembro se foi no Japão ou foi na China, né? Eles fazem uma passarela de um ponto ao outro, né, num buraco, num abismo gigantesco, com a pessoa ainda não sabe disso, né? Mas é como se fossem várias televisores, assim, né? Só que esses televisores eles estão projetando um vidro, né? Então você olha de cima para baixo e parece que está olhando lá no chão, lá no solo. E a pessoa começa a caminhar por isso, né? Algumas pessoas, né, eu vou, né? Não tem erro. E mais ou menos no meio desse percurso, eles fazem um efeito nos televisores, né? Nessas telas, né? Fazendo com que o vidro quebra, né? O vidro racha. E o desespero da pessoa assim, é imediato, né? Não importa se a pessoa tem medo ou não de altura, né? A hora que a pessoa vê que aquele vidro, entre aspas, trincou, a pessoa se agarra nos corrimões laterais, assim, né, né, com um sentimento, né, de desespero mesmo, né? E aí a pessoa começa a perceber que aquilo foi só uma brincadeira e tal. Talvez uma brincadeira de muito mau gosto, né? Mas funciona muito bem essas sensações para o turismo, né? Eles trazem para nós, né, uma percepção bastante interessante. Depois deem um Google e procurem, para vocês verem. É fantástico, é muito legal, né, para gente que não está lá, né? O fundo inconsciente de sua ação é universal. A solidão, o abandono e o isolamento. O velho terror dos misteriosas forças da divindade. A partir disso, a gente começa a temer outras coisas, né? Os egípcios, por exemplo, eles tinham muito medo desse, né, os abastados, né, logicamente. Eles tinham muito medo da vida pós-morte, que ela fosse uma vida pobre, né? Olha que louco isso, né? Então, o que eles faziam? Eles construíam aqueles mausoléus gigantescos, né? Os maiores representantes disso são as nossas pirâmides, né? As pirâmides, né, do Egito. E junto com o corpo deles, né, que eram mumificados, né, para o corpo resistir, né, à passagem, né, para uma outra vida, eram enterrados com eles a maioria dos seus bens, né, bens materiais, né? Então coisas que eram caríssimas para eles, né? Sei lá o que tinha lá, mas eles enterravam junto com eles lá, então. Tanto que quando a gente. Quase todos, né, os sarcófagos já foram, né, assaltados, já foram roubados, mas quando a gente descobre um sarcófago ou outro intacto, né, eles são recheados de coisas, né? Então são socados, né? Tipo, até o teto de coisas assim, tipo, ó, leva junto, né? Isso, né, para que você tenha uma vida boa, né, na sua pós-vida, né? Não sei se existe uma expressão mais correta do que isso. Então, a gente tá falando sobre, né, o medo, né? Esse medo, para nós, sempre foi um grande tirano, né? Um grande limitador de ações, né? E essa limitação de ações, ela vai influenciar diretamente no que a gente faz, no que a gente age, né? Aí tem um outro trecho, né, de Lovecraft, né?
A emoção mais antiga e mais intensa da humanidade é o medo, e o medo mais antigo e mais intenso de todos os medos é o medo do desconhecido. E o desconhecido, para nós, aqui é uma palavra-chave para o turismo. Né? A gente, costumeiramente, né, de maneira geral, nós gostamos de sair do espaço conhecido para visitar espaços desconhecidos até então, né, para a gente fazer o turismo. É claro que a gente vai ter pessoas, né, por exemplo, a minha avó, né, que ela vai, acho que 2 ou 3 vezes todos os anos para a Aparecida do Norte, por exemplo. Eu sou de uma família extremamente católica, extremamente. Todo ano ela faz essas 2 ou 3 viagens, sempre. É, eu imagino que ela conhece o mapa de Aparecida do Norte, assim, de cabeça, né? Aquela memória fotográfica. Mas, tirando exceções, tipo a minha avó, usualmente a gente não gosta muito de ficar repetindo coisas. Né? Então, por exemplo, a gente gosta muito de passar o Réveillon na praia, que seja. Né? Então, usualmente a gente não vai todo ano para Guaratuba, para a Praia do Leste, a gente vai revezando, né? Um ano vai para Guaratuba, outro ano vai lá para Matinhos, outro ano, sei lá, para Santa Catarina. A gente vai mudando a paisagem, né? A gente quer ver algo desconhecido, né? Porque via de regra, a gente acaba chapando da mesma ideia, assim, né? Do mesmo local, né? Pense que todas as férias da vida de vocês vão para Nova York. Pô, os primeiros 5, 10 anos é fantástico. Depois disso, pô, será que não dá para ir para Miami uma vez na vida, né? Será que não dá para ir para, né, sei lá, para Paris, para outro lugar? Então, assim, isso para nós é bem importante em relação à questão do turismo, né? Porque a gente está falando da pré-história, a gente não está falando de hoje, né? Então a gente está falando de lugares que a gente nunca tinha ouvido falar, né? Então, a gente tava, na verdade, não sabia nem se existia esse desconhecido, né? E com o passar, né, do tempo, as pessoas acabam, né, se frustrando por não ver coisas diferentes e acabam encarando esse medo. Né? Na mitologia grega, não sei se você gosta de mitologia, mas há esse constante dualismo, né, esse contrapostos, né, entre o Eros e o Thanatos, né? O Eros, né, é o amor, digamos assim, né, a coisa boa, né, o halo positivo. E o Thanatos significa a morte, né? Então é bem um contraposto, né? Se eu amo alguma coisa, eu não quero que aquela coisa morra, né? Aquela coisa desapareça. Né? Se eu odeio alguma coisa, o que eu mais quero é que aquela coisa desapareça. Né? Seja ela qual for essa coisa, né? Pode ser uma barata, por exemplo, né? Usualmente nós não gostamos de barata, então a gente quer elas bem longe de nós, né? De preferência mortas, né? Elas não servem para nada na nossa cabeça, né? Então deixamos elas de fora. Só que isso se replica para outras coisas, né? Inclusive para pessoas, né? Em casos extremos. Então a gente tem medo de perder, a gente tem medo especificamente de se perder, né? Veja como isso é muito louco, muito louco, né? Se a gente vai para algum lugar que a gente não conhece, seja ele qual for, né? Vamos para Curitiba, né? A gente foi para algum lugar e a gente se perdeu, a gente se assusta, é natural se assustar, né? Seria pior ainda se a gente fosse para o Rio de Janeiro e se perdesse no Rio de Janeiro. Né? A gente começa a lembrar, né, de pessoas que entram sem querer por lugares que não podem entrar e acabam sendo, né, fuziladas, né? Sem ter feito nada, só porque errou uma rua. Né? A gente tem esse medo, né? Isso acontece. Né? E isso é consciente de nós. Né? Isso nos aterroriza. Né? A gente, todos os anos a gente vai para Foz do Iguaçu, né? Lá em Foz tem um congresso internacional de turismo, né, que é muito legal assim, para participar, porque várias universidades, né, vêm junto, né? Então a gente tem um contato, um networking muito legal assim, com vários alunos, com vários, né, profissionais do setor. Só que Foz não é nosso quintal, né? Foz está relativamente longe de nós. E não é muito difícil se perder em Foz, né? E se perder em Foz já aconteceu com algumas pessoas, e as pessoas, né, se sentem nisso, né? Tipo, o que eu faço agora, né? E começa a ligar para todo mundo, né? Claro que está num ambiente relativamente controlado, né? Mas, por exemplo, pense você morando em Foz, eu tenho uma criança pequena, então sempre fica isso na minha cabeça, né? Uma criança ali né, meu filho já anda, se ele sai né, da minha casa, do prédio, lá no que eu moro, e essa criança some, né? Esse seria o meu maior medo numa cidade tipo Foz, por exemplo, né? Porque se alguém pega o meu filho e leva por Paraguai, a possibilidade de eu encontrar ele, que já é baixa no Brasil, saindo do Brasil, eu digo que é remota, né? É quase que inexistente, né? Então seria um grande medo, né? Esse grande de a gente se perder, né? Tipo, o que eu faço agora, né?
E eu vou pisar no Paraguai e fazer o quê no Paraguai, né? A gente vai lá só comprar muamba, né? Eu sabia que eu ia me enrolar bastante nessa aula. Eu vou fazer só mais um slide, gente, e eu já libero vocês, tá? Ainda estamos falando sobre medo, tá? Veja que minhas imagens são bem, né, são bem propositalmente colocadas aí para causar, né, asco em vocês. Né? Um olho aí agora. Mello diz para nós que é o seguinte: somente há um mal no mundo, que é o medo. Né? E a ignorância é causada por esse medo, de onde vem o mal, né? De onde vem a sua violência. Né? Por que a gente vê uma barata e mata ela quase que instintivamente? Assim, via ela, eu vou pisar nela. Né? Porque a gente tem medo dela. Na verdade, talvez não seja medo, talvez seja nojo, né? Mas a gente não gosta. Via de regra, a gente não gosta muito de répteis, né? No geral. Assim. A gente vê uma cobra, por exemplo, a gente não tem o cuidado de colocar a cobra num balde e soltá-la em outro lugar, né? A gente quer matar a cobra, e resolver isso. Né? Porque a gente tem certeza que ela está ali para nos atacar, ela quer nos matar e tudo mais. Né? Claro que isso tem uma carga cultural muito grande, né? De filmes, né? Que mostram isso, né? Aranhas também, geralmente répteis no geral, né? E da onde vem essa nossa violência, né? Se eu tenho medo daquilo, eu quero eliminar aquilo. Né? E aí tem uma provocação, né? Pense na última vez que você se zangou, que você ficou fudido da cara, né? E procure um medo por trás disso. Né? O que você tinha medo porque você ficou tão bravo assim? O que você tinha medo de perder? Né? O que você tinha medo que tirassem de você? Aqui tem uma conotação bastante dúbia, né? Porque às vezes a gente fica com muita raiva de algo e não é exatamente com medo de perder, né? É só raiva mesmo, né? Na minha percepção. Né? Por exemplo, a gente está com muita pressa para vir para casa, porque tem uma reunião e alguém nos fecha no trânsito, por exemplo, né? Talvez seja esse medo de perder a reunião, mas eu não chego a acreditar tanto nisso, né? Eu acho que a gente fica zangado mesmo pelo quase acidente, né? E o quase acidente pode ter uma relação com o seu carro ficar amassado, por exemplo. Aí faz sentido você ficar bravo por perder o seu bem precioso, né? Talvez você, né, tenha medo da sua vida, né? Ter batido o carro, acontecido algum acidente e você ter morrido, e aí você ficou muito bravo, né? Mas para mim, são sentimentos quase que paralelos, não são sentimentos, né, que vão, né, ser complementares. Mas, enfim, né, geralmente a razão da gente ficar muito bravo, muito puto com alguma coisa, é porque a gente tem medo de perder algo, né? Ou que a gente, né, tem medo que tirassem algo de nós. Né? Só que aí também tem um outro sentido em relação a não só, né, ficar zangado, ficar bravo, como também a tristeza, né? Geralmente a gente fica muito triste quando uma pessoa, né, do nosso círculo, né, um ente querido, né, falece, né? Só morre. E aí a gente fica muito triste por isso, porque a gente não vai ter mais a companhia dela. E aí, né, algumas correntes de estudos demonstram que a gente só chora, que a gente só fica triste, né, não pela pessoa, que a gente não sabe se a pessoa simplesmente desligou, né, e acabou, se ela foi para um paraíso, para o inferno, a gente não sabe o que acontece. Mas a gente fica triste porque a gente perdeu aquela pessoa, na verdade, e não pela pessoa. Olha que maluco isso, né? É uma inversão de valores assim, absurda, né, de começar a pensar dessa forma. Eu são quase, né, 10h47. Eu vou parar por aqui, gente, tá? Mas acreditem que todo esse contexto sobre medo vai fazer sentido no decorrer das aulas, tá? A gente não está só filosofando aqui, né? A coisa vai se encaixando, né? Como uma forma mais fácil do que eu ficar falando para você, é direto das grandes navegações, por exemplo. Então aqui vai fazer um contexto bem mais legal, na minha percepção, né? Pelo menos é o que eu estou tentando fazer com a aula. Deixa eu parar de gravar aqui.